Uma garota foi até a Polícia Civil na cidade de São Cepé, e no Rio Grande do Sul, para fazer um boletim de ocorrência sobre um suposto ataque de lobisomem. A jovem, de 20 anos, disse que um bicho parecido com um cachorro, que ficava apoiada nas patas traseiras como se fosse um homem, a atacou ferindo seu rosto e braços. A polícia realizou um exame de corpo de delito onde as agressões foram confirmadas. A garota fez ainda um rascunho sobre a suposta criatura sobrenatural. O delegado, responsável pelo caso, cogitou a hipótese do ataque ter sido realizado por um homem fantasiado. Será? 2 boletins de ocorrência foram registrados em uma cidade na zona rural de Tauá, localizada no interior do Ceará. Segundo seus moradores, um lobisomem estaria roubando e se alimentando de ovelhas. O fato foi atribuído a esta criatura sobrenatural após uma mulher ter avistado um indivíduo meio homem e meio lobo. Um garoto de 12 anos também disse ter avistado uma figura semelhante perto de sua casa. Ambos os relatos indicam que a criatura cheira muito mal, além de ter uma aparência grotesca. Novamente, a polícia está investigando sobre a possibilidade de pessoas estarem atuando fantasiadas para assustar a população local. Diversos relatos sobre a aparição de um lobisomem na cidade de Jacarezinho, no Paraná, vêm apavorando os moradores da região. 2 garotas que conversavam em frente de casa, por volta das 2 horas da manhã, ouviram sons estranhos e quando olharam para a direção do barulho avistaram uma criatura estranha. Elas imediatamente correram para o interior da uma das casas. Os cachorros não paravam de latir e com as portas trancadas não viram mais nada. O bicho foi descrito como um cachorro bem grande, que possuía a cara preta e estava no meio da grama onde puderam ver seu corpo por inteiro. O fato ganhou tanta repercussão que a RPC, afiliada da Rede Globo no Paraná, gravou uma matéria sobre o assunto colhendo mais depoimentos. Estranhas aparições de uma criatura, que os moradores atribuem ser um lobisomem, vem assustando os moradores de Luiz Correia no Piauí. Muitas histórias estão sendo contadas. Dizem que a suposta criatura é coberta de pelos, anda sobre as pernas traseiras e tem uma agilidade fora do comum. Até a polícia militar foi notificada sobre a aparição da criatura e efetuou diligências para tentar capturar o bicho. Como em outros casos, a desconfiança é que alguma pessoa fantasiada esteja rondando o local. Uma cidade do interior de São Paulo possui tantos relatos de avistamentos de lobisomens que foi apelidada de Cidade dos Lobisomens. Um dos relatos mais curiosos conta que 2 policiais foram chamados para atender uma ocorrência de briga entre um casal. Quando chegaram até o local, olharam pela janela da casa e viram um homem se transformando em lobisomem. O fato foi registrado em um boletim de ocorrência, porém este acabou sumindo da delegacia e os policiais envolvidos foram proibidos de tocar no assunto. Em outra situação, um homem passou a noite amarrado, pois os moradores desconfiavam que ele era um lobisomem, porém a transformação acabou não ocorrendo. Histórias sobre uma mulher lobisomem vêm sendo contadas pela população de Guarabira, na Paraíba. Segundo um dos relatos, uma senhora, proprietária de um sítio da região, teria tido um porco atacado pela criatura. O animal foi morto com arranhões e teve seu pescoço mutilado. As histórias dizem que já viram uma mulher desgrenhada andando pelo mato e que é durante a noite que ocorre a transformação. Dezenas de relatos reforçam o mito, mudando os costumes dos moradores. As crianças não estão mais indo à escola desacompanhadas, senhoras deixaram de ir à igreja durante a noite e até mesmo os bares estão ficando vazios. Algumas versões divergem dizendo que se trata de uma mulher mais velha e outras que a lobisomem é uma adolescente. Em Pratânia, cidade próxima a Botucatu, em São Paulo, rumores que um lobisomem teria sido morto vêm intrigando a população. Dizem que a criatura foi morta com 23 tiros, efetuadas com balas especiais, e que foi enviada ao departamento de veterinária de uma faculdade de Botucatu. O fato foi relatado por um jornalista e acabou ganhando grande repercussão na mídia. A faculdade nega que qualquer criatura tenha sido enviada para seus laboratórios e diz ainda que tudo não passa de um boato. A notícia do aparecimento de um enorme animal, parecido com um cachorro de olhos brilhantes, deixou a população de Manoel Urbano apavorada. O bicho, segundo o site Purusline do professor e jornalista Benenê, teria sido visto por um trabalhador noturno já em 2 oportunidades. Quando ele aparece nas ruas, causa um grande alvoroço, especialmente nos cachorros que começam a latir, a maioria escondidos nos quintais ou debaixo das casas com medo do suposto ser sobrenatural. O animal foi visto as 2 vezes entre as meia-noite, 12 e 30 minutos.
Um caso intrigante ganhou repercussão pelas ruas da cidade de Ribeirão Bonito e na mídia. A aparição de um suposto lobisomem nas imediações do cemitério municipal dividiu opiniões, provocou medo em alguns e dúvidas em outros. O episódio ocorreu em 29 de 3 de 2012 e entrou para a lista dos assuntos mais discutidos pela população nos últimos dias. Segundo relatos de moradores, uma criatura parecida com um homem teria percorrido velozmente um grande trecho com os cotovelos e joelhos no chão. Ainda de acordo com esses relatos, a criatura teria, aparentemente, desmaiado nas proximidades do cemitério. Segundo a versão de uma pessoa que preferiu não se identificar, ele teria acordado sem qualquer arranhão, simplesmente se levantado e ido embora. Outras informações ainda apontam que a história começou com uma discussão de família e que logo depois este indivíduo passou a agir de maneira estranha. A polícia militar e uma ambulância teriam sido acionadas, mas nada puderam fazer. Segundo religiosos, o caso teria indícios de um típico caso de possessão demoníaca. A repercussão do ocorrido foi motivo de medo em muita gente. "Vou passar a dormir com minha janela fechada", disse uma jovem. A identidade do homem não foi descoberta. Durante o ano de 2009, moradores da cidade de Canhotinho, em Pernambuco, tiveram suas rotinas afetadas. Crianças praticamente não saíam de casa durante a noite, os adultos trancavam as portas depois das 22 horas e os que arriscavam quebrar esse comportamento tinham receio de serem atacados por um suposto lobisomem que estaria rondando a cidade. Segundo a população, um bicho como este teria atormentando a cidade no ano de 2001 e em 2009 o animal estaria de volta uivando e atacando animais durante a noite. Foram vários os relatos de pessoas que viram o monstro ou que tomaram conhecimento de sua presença em Canhotinho. Um dos relatos que mais aumentou o pavor, na época, ocorreu depois do ataque ocorrido em um sítio onde a agricultora Maria do Carmo Soares, de 57 anos, garantiu ter visto o lobisomem comendo os cachorros de sua casa. "Eu estava assistindo televisão quando me levantei para ir apagar a luz da cozinha quando vi uma coisa estranha pela brecha da porta. Fui espiar e vi um bicho grande, todo peludo, com orelhas grandes e todo preto. Ele estava comendo um dos meus cachorros", conta a agricultora. Ela estava sozinha e chorou muito de medo. No outro dia encontrou os seus 3 cachorros mortos. Os pedaços deles estavam espalhados pelo terreiro. "Eu nunca na minha vida vi um cachorro ser morto daquele jeito. Eu só consegui encontrar 3 pernas e uma cabeça dos cachorros. O resto ele deve ter engolido", lembrou ela apavorada. No bairro Elisa Holanda, próximo ao cemitério da cidade, os relatos são ainda mais assustadores. Um vigilante de um colégio, que pediu para não ser identificado, disse que chegou a atirar no pescoço do lobisomem. "Primeiro eu vi uma coisa muito estranha quando estava vindo para o trabalho. Foi por trás do cemitério. Era como se fosse ele, o lobisomem, se transformando. No outro dia, eu estava aqui no colégio quando ele me viu e veio me atacar. Ele tinha dentes grandes e garras afiadas. Deu medo, mas eu atirei no pescoço dele e depois ele saiu correndo pelo matagal", garante. Algumas pessoas disseram que o lobisomem poderia ser uma moça que morava perto do cemitério e que a transformação ocorreria num cercado que fica atrás da casa dela. Para reforçar ainda mais esta desconfiança, vizinhos juraram que depois que o vigia deu um tiro na criatura, a garota teria sido atendida no hospital com dores no pescoço. Depois de ler tantas histórias, qual a sua opinião? Seriam todos relatos